Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, o céu desceu na pessoa de Jesus, veio para onde estávamos. Você sabe por que ele recebeu todos os seus juízos e penalidades? Ele teve compaixão de você. Hoje com o pastor Joseph Prince. Veja isso. Continuemos. Qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Qual foi o próximo daquele que foi assaltado? Muitas pessoas leem da forma errada esse versículo. O que elas leem? Eles sempre que contam essa história dizem que o bom samaritano é aquele que amou o seu próximo. E uma leitura superficial parece dizer exatamente isso, que ele foi aquele que amou o seu próximo. E alguns se enchem de orgulho e dizem, é assim que devemos ajudar as pessoas, cuidar delas, ajudá-las na crise. Mas, na verdade, ele não perguntou qual desses três foi o próximo. Não diz qual desses três amou o seu próximo. Não diz isso. Nós achamos que diz isso. Mas, na verdade, diz qual desses três, pois te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores. Temos que amar o próximo. Qual dentre esses três, o sacerdote, o levita e o samaritano? Temos que amar nosso próximo. Qual desses três é o próximo? O samaritano. Ame o seu próximo. Nós já lemos muitas vezes, mas não entendemos da forma certa. E o doutor disse, o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois Jesus, vai e faz da mesma maneira. Vai, ele ama o samaritano. Para quem enxerga, o samaritano é o Senhor. Uau, o tempo corre. Eu só comecei, irmão. Eu tenho muitos versículos para compartilhar, muitas verdades para compartilhar, mas eu tenho que terminar com essa última parte. Eu tinha muito mais para dizer, podia falar com você, por exemplo, a respeito dos 2 dias de Josué, que tinha um acordo com os gibeonitas. Os gibeonitas não eram judeus, eles eram gentios. Isso ilustra que Deus agora está lidando com os gentios. Ele adiou o seu trabalho com Israel porque Israel o rejeitou. Mas ele ainda não terminou sua obra com Israel. Ele está lidando com os gentios por 2 dias, 2000 anos. E então, depois disso, após a grande tribulação, a Bíblia diz que ele vai voltar a lidar com Israel e voltará para eles. A ordem é Israel, gentios e Israel. Nós estamos ali entre 2 períodos quando trata com Israel. Eu gostaria de poder dizer para você como Josué fez um acordo com os gibeonitas, e eles eram gentios, e porque os gibeonitas estavam para ser atacados pelos reis, naquela época 5 reis fizeram um acordo para pelejar contra os gibeonitas, e eles buscaram ajuda de Josué, e por causa do conceito que Josué tinha, ele teve que ajudar no resgate dos gentios. O nome de Josué, Yeshua, significa Jesus. E a Bíblia narra a história, os 5 reis vieram contra Josué e Israel, e Josué e os seus homens estavam vencendo a batalha, o momento estava propício para Josué, mas o dia estava se passando e o sol estava se pondo, estava chegando a noite, um dia tinha se passado e o sol estava se pondo. E a Bíblia diz que Josué apontou para o sol e disse, sol, detente em Gibeon. E a luz estava surgindo e disse, e tu, lua, no vale de Ajalon. E a terra parou. E a Bíblia diz que o dia foi longo. O primeiro dia de batalha chegou ao seu final, chegou à tarde, ele deu ordem para o sol se deter, e se deteve por 1 dia, 2 dias. E a Bíblia diz que nunca houve um dia como aquele dia. Você sabe o que quis o Espírito Santo dizer quando disse que não existiu um dia como aquele? Nós estamos agora no ano 2000. Estamos vivendo no dia quando Deus está detendo tudo, porque não quer que ninguém se perca. Por isso o sol da graça de Deus está brilhando sobre este mundo que ainda está perdido. Assim como ele fez com Matusalém, ele está assegurando. Não despreze esse fato. Não pense nem por um momento que a Bíblia não é verdadeira porque ele está tardando. E você pensa, quando virá?
Quero agora falar sobre Jonas. Jonas é uma figura de Israel. Deus o enviou para pregar aos gentios, aos ninivitas. Ele não queria porque eles eram cruéis. E ele desceu, a Bíblia diz, e foi para Jope. Quando você se afasta de Deus, desobedece a Deus, você sempre vai para baixo, irmão. Você vai para baixo. E ele foi para Jope, que é Jafa de hoje, perto de Tel Aviv, e entrou no navio. Sabe o que aconteceu naquele navio? Uma tempestade apareceu. O oceano sempre representa as nações do mundo na Bíblia. E disseram para ele, como é que você pode estar dormindo? Olha a tempestade, estamos clamando aos nossos deuses. Todos os marinheiros eram gentios. E eles chamam esse judeu, que tipifica a nação de Israel. O que está acontecendo? Ele disse, eu sei por que isso está acontecendo. Tudo isso é por causa de mim. E eles disseram, o quê? E ele disse, podem me lançar no oceano e vocês terão uma bonança. Que sugestão louca. Ele disse, podem me lançar. Eles tentaram encontrar uma outra opção, mas finalmente eles disseram, ó Deus de Jonas, pela primeira vez eles oram para o Deus verdadeiro. A conversão dos gentios aconteceu após Israel rejeitar a Deus. Assim eles pegaram Jonas e lançaram para as nações do mundo, você entende? É por isso que os judeus se espalharam por toda a terra por 2000 anos. Mas Deus os reunirá. Eles foram dispersos e houve bonança e a Bíblia diz que todos que estavam no navio se tornaram crentes. Mais uma vez, vemos os gentios. Quantos dias ficou dentro do peixe? 3 dias. A Bíblia diz. Mais uma vez vemos o sinal. Então, no final do 3º dia, nós estamos vivendo no alvorecer do 3º dia. Jesus ressuscitou no alvorecer do 3º dia. E vamos ressuscitar dos mortos corporalmente. Interessante, não é? Mas devo continuar. Eu tinha muito mais para falar, muito mais, mas eu tenho que continuar e concluir. Eu gosto disso. Eu gosto muito de pregar o Evangelho. Você não escuta, mas eu gosto de pregar. Vamos lá, João capítulo 4. É o último, João capítulo 4. João 4:3, deixou a Galileia e outra vez foi para a Galileia. Você precisa entender por que eu comecei no versículo 3, porque não temos tempo para expandir. A primeira parte do texto fala da rejeição dos judeus. Conspiravam contra ele, diz no capítulo anterior, quando esse texto acontece, eles haviam rejeitado Jesus. E a Bíblia diz que Jesus os deixou, ele saiu da Judéia, o lugar dos fariseus e dos religiosos e dos judeus. Ele deixou a Judéia e partiu para a Galileia. A Galileia também é uma área de Israel, mas eles são menos religiosos do que os da Judéia. Ele estava caminhando para a Galileia, aqueles que já foram a Israel, de acordo com o mapa, como meu filho mostrou, você sobe, passa por Jerusalém e chega lá em cima na Galileia. A forma usual de ir é como está aqui, no mapa. Você vê a Galileia lá em cima e você vê no meio Samaria, você vê Jerusalém abaixo, o caminho é subir em linha reta, passando por Samaria. Voltemos ao texto. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Profeticamente falando, ele deixou Israel, com o propósito de voltar quando o coração deles fossem humildes, como o coração dos habitantes da Galileia. Mas diz, e era-lhe necessário passar por Samaria. Veja, uma outra versão diz, tinha que atravessar Samaria. Ele precisava passar por lá. Saiba que existia uma razão porque ele precisava passar por Samaria. Porque a rota habitual dos judeus daquela época, voltemos ao mapa, no lugar da rota direta, sabe o que faziam? Porque odiavam os samaritanos, como falamos antes, eles evitavam os samaritanos, eles cruzavam para o oriente do Rio Jordão e acompanhavam o curso do Rio Jordão e retornavam, cruzando de volta pelo Rio Jordão para a Galileia. Era um caminho bem mais longo. E os judeus usavam esse caminho para não passar próximo aos samaritanos. Importava a Jesus passar por Samaria. E por quê? Por uma pecadora que precisava ser salva. Por isso ele passou por lá. E ela não era judia, ela era gentia. Você entende? Ele deixou Israel para nos salvar e depois foi para a Galileia, voltando para o Israel humilde quando voltar. Um Israel humilhado.
A Judéia é um Israel orgulhoso, cheio de justiça própria. Nós temos as Escrituras, nós sabemos melhor do que todos, mas na Galileia os judeus são mais humildes. A palavra diz que todo vale será exaltado e toda montanha será humilhada. Ficarão iguais em Cristo Jesus. Eu vou concluir agora com essa história. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Era isso quase a hora sexta, à tarde. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Você conhece a história muito bem. Essa mulher havia tido 5 maridos, e aquele com quem vivia não era seu marido, ela vivia em adultério. Jesus precisar ir a Samaria por causa dessa mulher mostra seu coração de amor. Aqui estamos em João capítulo 4. Em João capítulo 3, eu compartilhei como o Senhor mostrou para mim a diferença entre João 3 e João 4. Em João 3 nós temos Nicodemos vindo a Jesus à noite. À noite. No caso aqui, é à tarde. Ele procurou Jesus. Aqui Jesus procura a mulher. Quando se refere a pessoas religiosas, orgulhosas, amém? Ele permitiu que viessem, mas para a mulher, ele foi. O religioso veio à noite para que os seus colegas não vissem. Jesus foi buscá-la no meio do dia, à tarde. Por isso a hora foi registrada. Jesus disse, mulher, ele estava sentado no poço. E a Bíblia diz que ele veio de uma longa jornada para encontrá-la meia morta. Para onde nós estamos, meio mortos. E ele disse, dá-me de beber. Ele não disse, mulher, você teve 5 maridos, vamos resolver essa questão agora. Você vive em adultério. Eu sei disso, eu sei. Ele foi extremamente gentil para com ela. Você teve 5 maridos, mas antes disse, dá-me água para beber. E ela disse, como sendo judeu você me pede? E ela ficou surpresa com isso. Você judeu está falando com uma samaritana? E Jesus disse, se você conhecesse o dom de Deus, você me pediria, no lugar de eu pedir a você, você enxergaria a sua pobreza e as riquezas que eu tenho para você. Você extrairia da minha plenitude ao invés de me dar. Eu gosto como ele disse, se você conhecesse o dom de Deus. Como disse, eu estive com alguns dos nossos pastores no início desse ano, quando preguei em Israel. Tivemos a oportunidade de ir a Samaria e dessa vez encontramos o sumo sacerdote, ou o escolhido para ser o sumo sacerdote, e ele nos trouxe para o seu museu e nos mostrou uma parede com uma longa lista de nomes nos seus registros antigos. Ele disse, desde o Antigo Testamento, nós temos todos os nomes dos sacerdotes. Esses sacerdotes não eram os de Israel, mas estávamos ali tentando receber o máximo. E ele mostrou todo o grande número de sacerdotes. Eu fiz uma pergunta. Posso ter o nome do sacerdote quando Yeshua estava aqui? Durante o tempo de Yeshua, 2000 anos atrás, o sacerdote era o 49º sacerdote dos samaritanos. E eu disse, qual o seu nome? E ele disse, o seu nome era, creio que nunca ninguém havia perguntado. Ele olhou e disse, o seu nome era Jonathan, que quer dizer Jonatas. E Jonatas significa o dom de Deus. Aquela mulher devia estar acostumada a ir ao seu sacerdote para conselhos. E ninguém a ajudava porque vivia em adultério. Jesus disse para ela, se você conhecesse o dom de Deus, se você conhecesse o verdadeiro Jonathan, se conhecesse o verdadeiro Jonatas, você me pediria, e eu lhe daria uma fonte que jorra para a vida eterna. Ele foi muito gentil com ela. E finalmente, vamos resumir por causa do tempo, ele disse para ela, você teve 5 maridos. E aquele com quem você vive não é seu marido, ela ficou envergonhada. Mas Jesus
a ajudou. Note bem, você nunca sabe que é amado até que você saiba que a pessoa que ama você conhece todo o seu bem e o seu mal e ainda assim ama você. Aí é amado e se sente amado. Mas se você finge e esconde aquela parte da sua vida da pessoa que ama você, você não sabe que ela ama você e você nunca se sentirá amado. O Senhor queria que ela soubesse que Ele o amava sabendo da sua vida. Eu amo a forma como o Espírito Santo me revelou um dia. A princípio ela disse, como o Senhor sendo judeu, ela o viu como um judeu. Ela passou uma hora com Jesus e de judeu, ela disse para ele, Senhor, me dá dessa água, Senhor. E finalmente ela disse, eu sei que quando o Messias vier, me dirá todas as coisas. Jesus disse para ela, esse Messias sou eu. Ele agora é o Messias. Uau! Veja que para o religioso Nicodemos, que veio a Jesus pela noite no capítulo anterior, Jesus nunca disse para ele que ele era o Messias. Mas para essa mulher, uma pecadora, Nicodemos também era um pecador, mas se achava um pecador especial. Se disser que enxerga, permanece cego. Se reconhece que é cego, ele cura suas vistas. Ela ficou tão feliz, deixou seu cântaro, porque agora ela tinha um poço. Ela correu para a cidade de Samaria. Haviam muitas cidades de Samaria. Ela correu e disse para todos, vejam esse homem que disse tudo sobre a minha vida. Não será ele o Messias? Ela o chamou de Cristo. Ela não tinha mais medo. Ela veio à tarde para evitar as mulheres. Agora ela vai para a cidade e proclama como uma evangelista. Ela se tornou uma evangelista imediatamente. Não cursou seminário nem instituto bíblico. Ela se tornou uma evangelista porque encontrou Jesus. Falou para toda a cidade. Veja isso. Versículo 39. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou e disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com eles os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. A história começa com a Judéia o rejeitando. Israel o rejeitou. Ele gasta tempo com os gentios. Samaritanos, não judeus. Por quanto tempo? 2 dias. Ele esqueceu Israel? Não. Nesse meio tempo fomos salvos. Não esqueça, ele é o Messias de Israel. Graças a Deus, os gentios não foram esquecidos. Depois de 2 dias, veja isso. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra, não dependiam mais da revelação indireta daquela mulher. Verso 42, e diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. E 2 dias depois, partiu dali, depois de 2 dias e foi para a Galileia. O que isso quer dizer? Que depois de 2000 anos, ele vai focalizar outra vez em Israel. Um Israel agora humilhado e humilde. Não vou contar a história por causa do tempo, preciso terminar. No final desse capítulo, a Bíblia diz que havia ali um homem nobre. Jesus foi para uma parte da Galileia que era Caná, onde fez seu primeiro milagre de transformar água em vinho. E lá, um nobre, um homem importante, veio a ele e pediu a Jesus, por favor, venha à minha cidade de Cafarnaum. Meu filho está muito enfermo, morrendo. E o Senhor disse para ele, vai, o seu filho está vivo. E a Bíblia diz que o homem creu na palavra de Jesus e ele ficou uma noite mais em Caná. Como resultado do que Jesus havia dito, ele ficou uma noite lá. Ele não correu para ver onde estava o seu filho porque creu no Senhor. Naqueles dias eles não tinham telefone celular, por isso ele creu na sua palavra. No outro dia, ele caminhou 16 milhas, que era o caminho de Caná até Cafarnaum, e ele foi. Chegando em casa, os servos vieram a ele e disseram, seu filho está bem. E a Bíblia diz que ele perguntou ao servo, quando ele ficou bem? Eles disseram, 1h da tarde. Na 7ª hora, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora, a mesma hora, em que Jesus lhe disse e ele creu. Por que estou dizendo isso? Porque a história termina assim. Vamos ler
Ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Próximo. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora mesmo em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judeia para a Galileia. Veja, igreja, o primeiro milagre neste mesmo lugar, Caná, foi transformar água em vinho, para mostrar que ele é o Senhor do tempo. Nessa história, também em Caná, o segundo sinal é que ele curou alguém que estava a 16 milhas de distância. O que isso significa? Que ele é o Senhor do tempo e o Senhor do espaço. Aqueles que são cientistas conhecem o espaço e o tempo contínuo. Ele é o Senhor do tempo, ele é o Senhor do espaço. Saiba que você não precisa dizer: Senhor, eu estou tão doente, vem e me toca. Ele é o Senhor do espaço. Se você crer na palavra que está sendo pregada agora, você pode receber. E a palavra, o ministério hoje é a palavra. O ministério do tempo do fim é a palavra. Amém? Mas por que esse sinal? Porque ele está nos dizendo que esse sinal é o segundo milagre que Jesus fez quando ia da Judeia para a Galileia. Aqui está um sinal. E o sinal é este. Foram os líderes religiosos que rejeitaram o Senhor e levaram toda a nação a rejeitá-lo. Quando ele voltar, depois de 2000 anos, serão os líderes religiosos que esse homem nobre simboliza. Eles levarão a nação inteira a aceitar Jesus Cristo. Será a liderança. Você sabia que existem líderes religiosos em Israel que estão se reunindo em segredo, crendo que Jesus Cristo é o Messias? Muitos deles, quando passamos por eles, não percebemos. Têm seus cachos, seus chapéus negros, têm suas vestes racídicas, mas no interior dizem: Yeshua é o Messias. Recentemente, Israel, um dos mais destacados rabinos, que viveu mais de 100 anos, faleceu e deixou uma nota escrita, guardada, que deveria ser lida 1 ano depois da sua morte, que dizia que o Messias apareceu para ele num sonho e deu a ele o seu nome. E dizia para o seu filho e para o seu povo: ele era um rabino muito destacado na sua denominação, um grande segmento. Ele faleceu e 1 ano depois do seu falecimento, eles abriram aquela nota, seguindo suas instruções, abriram a carta e o nome do Messias que apareceu para ele era Yeshua. O Senhor está visitando. Estamos no fim dos tempos, igreja. Somos o povo dos 2 dias. Nós somos essa geração. Oro para que tenha recebido a mensagem. Dê a Deus a glória e todo o louvor. Aleluia. E agora, amigo, quero lhe fazer uma pergunta. Se Jesus voltar hoje ou este ano, você pode afirmar que está pronto, preparado para encontrar o Senhor nos ares? Sabe que seus pecados estão perdoados pelo que Cristo fez na cruz por nós? Não seja somente quem professa, mas quem possui a vida eterna. Não diga: os meus pais são crentes, portanto eu sou salvo. Não, meu amigo, Deus não tem netos. Já colocou sua confiança em Cristo que ama você? Como aquela mulher no poço, ele percorreu um longo caminho para encontrar você. Como um homem que foi assaltado e ficou quase morto, ele veio para onde você está. Amigo, ele procura você agora. Você vai dizer sim? Vai recebê-lo em seu coração? Jamais esqueça que um dia ele virá reger como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas agora, ele espera para ser convidado por indivíduos. Se esse é você onde você estiver agora, faça essa oração comigo, com a cabeça baixa, diga: Pai Celestial, eu agradeço que sua palavra declara que Cristo morreu por meus pecados. Eu sou um pecador, portanto qualifico para receber os benefícios da morte de Cristo. Eu creio que o Senhor Jesus Cristo levou os meus pecados no seu próprio corpo e recebeu toda a ira e cumpriu a justiça para todo sempre. Hoje,
Não existe mais qualquer condenação para mim, que estou em Cristo Jesus. Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador, para todo sempre. Todos os meus pecados são perdoados. O favor de Deus está sobre mim. Deus nunca me lançará fora. Eu sou seu filho para sempre. Pai Celestial, mostra as dádivas que o Senhor tem dado para que eu use, para servir e viver com um objetivo, para a sua glória, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. E todo o povo diga, amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vocês foram abençoados, irmãos. Fiquem de pé. Amém. Não esqueça, a coisa mais importante quando você vem à igreja é receber mais e mais do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Levante sua mão nesse lugar. Não tenha a vida como certa. Não pense que só porque você é saudável hoje, você fez seus exames de rotina e o médico diz que você está bem. Não pense que isso é algo certo, que isso assegura o seu futuro. Tudo que é fundamentado no homem pode desmoronar e cair. Mas o que está fundamentado em Cristo não pode cair, não pode desmoronar. Eu quero fazer uma oração de bênção. E lembre-se que um toque de Deus vai garantir para você o que o esforço do homem não vai conseguir por 100 anos. Amém? Mas não veja o pastor Prince orando e abençoando você. Veja o Senhor Jesus, o sumo sacerdote, à destra de Deus Pai, que tem suas mãos estendidas para abençoar. O Rei dos Reis. O seu Rei. O Senhor abençoe você. O Senhor guarde você. Com todas as bênçãos de Deuteronômio 28. Com as bênçãos de Abraão. As bênçãos de Efésios 1. O Senhor abençoe você e sua família. O Senhor, Ele mesmo, guarde você e os seus amados durante essa semana dos perigos, males e acidentes, das doenças contagiosas e enfermidades, de todo perigo e dia mau. Que o Senhor guarde você e seus amados do homem mau e de todos os poderes do inimigo. O Senhor faça a sua face brilhar sobre você, seja favorável para com você, na medida que espera por seu Filho dos céus. O Senhor levante a sua face sobre todos vocês e conceda a vocês a sua shalom, saúde, plenitude e paz. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.